amanhã, antes de ir para o culto, eu vou orar por vocês. Queria dizer, vou interceder por vocês. Tá bom? Tá? Rodrigo, vou orar por vocês, pela Maiara, pelas meninas. Ok? Eu acredito no poder da intercessão e no poder da oração. Tá? Até segunda vai te dar o número dos 20 da sua oração. Oi? Até segunda você vai te dar o número dos 20 da sua oração. Vou. Eu acho que vai ser mais, viu? Pelo jeito que eu vi aqui. Nos cultos do poder, eu vou trabalhar outro tema, falei com o pastor. Eu vou serão breves reflexões, mas eu vou tentar fazer-nos ter a percepção da importância do Espírito Santo na vida da gente. Amém. Quando a gente entende por que a gente precisa do Espírito Santo, a gente clama pelo Espírito Santo. Então, isso que eu vou trabalhar nos cultos da manhã, no culto do poder. E aqui a gente vai trabalhar Daniel. Tá bom? Vamos abrir a Bíblia agora? Estou te dando trabalho aqui. Né? Tá tudo bem. Quero convidá-los a abrirem a Bíblia no primeiro livro, no livro de Daniel, no primeiro capítulo. Livro de Daniel, primeiro capítulo. Vocês sabem que aquelas regrinhas para a gente entender o texto bíblico são importantes, né? Essas regras são simples, mas são bem legais. Meu bem, era pelo objeto que te assusta? Está tudo bem. Acontece. Existem algumas regras que são importantes para a gente entender o texto bíblico, sabe? Sempre que eu leio a Bíblia, eu fico pensando assim: primariamente a Bíblia não foi escrita para mim. Vou explicar. Havia um público-alvo inicial. E eu preciso entender isso. O público primário. Por exemplo, a gente lê uma carta de Paulo aos habitantes da cidade de Tessalônica. Foi escrito para eles. Então eu tenho que entender o que Paulo estava dizendo e tenho que entender o que estava dizendo para mim. O profeta Daniel tinha um público-alvo. O povo judeu precisava entender aquela mensagem. Mas aí vem o que quer dizer para mim esse texto hoje? Então eu leio o texto e leio o seu contexto. Eu leio outros textos que falem do mesmo assunto. E também qual é o gênero literário que foi escrito. Ou seja, no caso de Daniel, eu tenho um livro de profecia. Mas a primeira parte é uma história. Então a gente vai se deter na história. E qual é o contexto dessa história? Rapidamente. Deus tem um povo escolhido no Antigo Testamento, que era um povo que deveria ser testemunha onde quer que eles fossem. Esse povo é chamado de povo de Israel. E depois desse povo, eles se dividem em duas nações, que são chamadas de Reino do Norte e Reino do Sul. Eu não vou entrar em detalhes porque eles se dividem, né? Não vem ao caso aqui. Mas o Reino do Norte, que é o Reino de Israel, e o Reino do Sul, que é o Reino de Judá, que vai ser o povo judeu, né? São todos irmãos. Esse povo, no Reino do Norte, eles deixam de existir como nação no ano 722 a.C. E eles totalmente se desintegram. Os assírios tomam esse povo. E o Reino do Sul vai ser tomado pelo reino da Babilônia, através de um rei muito poderoso da Babilônia. Todos nós já ouvimos falar nele, aqueles que leem a Bíblia, que é o rei Nabucodonosor. O livro de Daniel é a luta entre dois povos: o povo da Babilônia e o povo judeu, o povo de Deus, que representam no Antigo Testamento, o povo que deveria ser testemunho. De alguma forma, a Babilônia representa o mundo hoje, ou seja, aqueles que querem fazer a vontade de Deus e aqueles que rejeitam a vontade de Deus. E qual é o grande propósito da Babilônia?
no livro de Daniel é tirar a identidade desses que foram levados como escravos para a Babilônia, ou seja, que eles deixassem de representar a Deus. Eu quero ler alguns versos com vocês e a gente vai trabalhar isso ao longo dos dias. Vamos ler a partir do verso 1. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a cercou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. E estes levou-os para a terra do quê? Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. O que o rei Nabucodonosor fez? O que ele fez? Pegou os utensílios da casa do Senhor, aquilo que representava que era a identidade de adoração deles, e levou para Jerusalém, e faz uma descrição da terra. Que terra é essa? Que terra é? Sinar. Abra a Bíblia, alguém abra para mim em Gênesis capítulo 11, verso 2, por favor. Gênesis capítulo 11, verso 2. 11, 2. Alguém poderia ler esse verso para mim, por favor? E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinear e habitaram ali. Obrigado. Qual é o contexto desse texto? Alguém lembra? Exatamente. O povo se espalhou e agora eles vão construir uma torre, algo que os livre de qualquer investida do mal, que os proteja, ligando a terra ao céu. E eles fazem isso aonde? Na mesma terra. Na mesma terra. Por isso a origem da Babilônia está ligada a exatamente esse vocábulo, Babel, que significa o quê? Confusão, algo que se opõe a Deus. Então, quando a gente lê o livro de Daniel, a gente vê, sempre haverá alguém se opondo a Deus. A pergunta é: o que essa história tem a ver comigo e com você hoje? Essa é a grande pergunta. Aonde é a nossa casa? Aonde é a nossa casa? Isso vocês podem falar melhor do que eu. Hoje, a casa da gente é onde? Onde nós estamos, né? Essa é a casa. Mas verdadeiramente essa é a nossa casa? Pensando espiritualmente. Não. Eu nasci aonde? Eu nasci em Blumenau, Santa Catarina. Essa é a minha terra. Meus pais moram ali na mesma região, na cidadezinha do lado. Eu sempre vou lá nas férias para matar a saudade. Mas esta é a minha casa? Não. Eu moro na Babilônia. Mas um dia eu vou para onde? Eu vou para Jerusalém. Mas enquanto nós vivemos na Babilônia, o que nós devemos fazer? E eu quero concluir lendo o texto de Jeremias capítulo 29. Esta é uma carta de Jeremias àqueles que estavam cativos na Babilônia. Olha o que Jeremias escreve. Quero ler com vocês verso 4. Isso, verso 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. O que ele diz no verso 9? O que ele diz? No verso 5, melhor. O que ele diz? O que ele diz para fazer na Babilônia? Edificai casas, habitai nelas,
plantai pomares, comei os seus frutos, tomai esposa, gerai filhos e filhas, tomai esposa para os vossos filhos e para as vossas filhas, e maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos. Verso 7: procurai a paz da cidade, para onde eu desterrei. O que o Senhor está dizendo que deveria ser feito na Babilônia?